O mercado continua com um comportamento muito negativo e é sobre isso que nós vamos conversar agora com o Álvaro Bandeira, que é economista-chefe da Modal Mais. Álvaro, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde, ouvintes. Bom, vamos registrar os números antes. Bolsa caiu 8,5%, lembrando que logo na abertura ela caiu mais de 10%, teve os negócios interrompidos. Agora, para interromper de novo, tem que cair 15%. Ela está meio estável nessa faixa aí, chega a cair 9%, recua um pouco nessa queda. O dólar agora sobe 6,7%, a cotação de venda passa dos R$ 3,34. Na verdade, uma inversão total do movimento que nós tínhamos. Eu queria saber, Álvaro, se você vê alguma condição possível de estabilidade no curto a médio prazo do mercado. Não, eu acho que o quadro é um quadro que vai ter desdobramento e certamente esses desdobramentos vão acabar influenciando o mercado. É claro que quando a gente tem uma queda de quase 9% da Bovespa, uma alta do dólar que de manhã cedo chegou a bater limite, depois os limites foram ampliados e tal, tem sempre uma possibilidade de recuperação, dependendo, por exemplo, do pronunciamento que Michel Temer vai fazer agora às 16 horas, se será ou não contundente. Se for contundente, melhor. Se for um pronunciamento meio água com açúcar, a situação tende a ter desdobramento e se agravar mais e provocar mais ruídos. Mas, na verdade, Denise, a gente não sabe quais serão os próximos desdobramentos. E quando a gente está falando de desdobramentos, eu gostaria de citar a grande destruição de valor das companhias brasileiras que aconteceu no dia de hoje, a perda de sensação de riqueza dos investidores com relação à perda no valor das cotações das ações. Algumas ações abriram com quase 25% de queda, como é o caso de Banco do Brasil. Depois o mercado recuperou um pouquinho, mas de qualquer forma continua ali no limiar do primeiro circuit breaker. Mas, de qualquer forma, certamente essa crise terá desdobramentos no que diz respeito ao comportamento da taxa cambial, ao comportamento dos títulos pré-fixados. Esse talvez seja, nesse momento, o maior problema, as perdas nos títulos pré-fixados, as marcações desses títulos a mercado. E você tem também expectativa com relação à taxa de juros futuro. Trabalhava-se com uma expectativa de Selic reduzida no final do mês em 1,25, agora a situação começa a complicar um pouquinho mais. E se houver desdobramentos e se essa crise se alongar mais, certamente vai acabar mexendo com toda a expectativa em relação ao PIB da economia, PIB brasileiro no ano de 2017, que se esperava levemente positivo e, dependendo do que possa acontecer, ele pode virar novamente negativo pelo terceiro ano, e também com relação a vendas no varejo, produção industrial, que certamente vão sofrer algum impacto. Isso sem contar se os desdobramentos forem pelo lado negativo, com uma eventual fuga de capitais. Hoje o Banco Central fez diversas operações de swap cambial muito maiores do que vinha fazendo nos últimos tempos, para tentar domar um pouco o mercado, segurar um pouco o mercado. O Tesouro também interrompeu leilões de LST e de LTN, isso para garantir mais segurança para o investidor, menor volatilidade para os títulos, mas de qualquer forma a gente não sabe o que pode acontecer amanhã ou depois da manhã, Denise. Marcelo, nós conversamos com o Álvaro Bandeira, que é economista-chefe da Modal Mais. Álvaro, muito obrigada, uma boa tarde. Eu que agradeço, um abraço a todos.